Então, essa palestra foi fruto de uma pergunta da Ellen, né? De uma provocação da Ellen. A gente poderia ter coisas diferentes, assim, na escola piloto, né? Deixar de ser tão técnico, né? E pensar em outras coisas, né? Por exemplo, filosofia da ciência. Eu falei, caramba, acho que eu posso falar de filosofia da ciência, eu até gostaria de falar de filosofia da ciência, para poder organizar meu próprio pensamento, né? Sobre o que é ciência. Nessa foto, a gente tem um quadro aí da deusa, né? Representante da ciência, que é a nossa Minerva, ou Atena, com os símbolos que ela carrega, né? Que é da luta, né? Que ela é uma guerreira, uma justiceira, e a coruja, que é o símbolo da ciência. Essa coruja, ela normalmente está aos pés de Atena e é o símbolo da ciência, porque ela consegue ver no escuro e tem uma visão de 360 graus. Né? Passa. Tentar ir aqui para o próximo slide. Não está funcionando, né? Nunca funciona. Opa, deixa eu tentar aqui. Passar aqui com o mouse. Então, eu queria começar parabenizando a UFRJ, né? Quando a gente parabeniza a UFRJ, a gente nos parabeniza um pouco, mas parabeniza muito mais quem construiu a UFRJ antes da gente. Né? A UFRJ, para mim, é um motivo de muito orgulho. Ela certamente é um motor da ciência nacional. E a UFRJ e as outras universidades brasileiras, né, públicas, elas estão passando por um momento de transformação. A esse momento de transformação, representei aqui com um quadro de Tarsila, né, que é os operários, que é com as cotas, né, a multiplicidade vindo à universidade, né? E eu tenho visto que esse movimento tem consequências muito importantes na sociedade. A UFRJ recebeu essas pessoas, né, nós, né, brasileiros, menos favorecidos, né? E essas pessoas hoje são influenciadores, né? Não se engane, muito dos influenciadores que aparecem na televisão, na internet hoje, discutindo a nossa condição social, discutindo a condição de violência, eles foram produtos da cota. Né? E essa multiplicidade que chegou à universidade está transformando a UFRJ uma senhora centenária em uma senhora centenária oxigenada, né? Eu espero que a gente cresça com esse processo e essa multiplicidade aí de culturas dentro da universidade. Então, vamos começar com... ciência e sociedade, né? A sociedade ela tem uma visão da ciência muito positiva. Não tem como negar. A sociedade, ela acredita que a ciência ela é detentora da verdade. Nós, cientistas, somos detentores da verdade. E tem razões para isso, né? A ciência ela tem grandes conquistas, né? A descoberta do DNA, o uso do DNA para fazer remédios, melhorias genéticas, cura de doenças. A teoria da relatividade é uma grande conquista da ciência, que é capaz de explicar movimentos de planetas, né, movimentos cosmológicos, é usada no dia a dia, né, para acertar nossos GPS, né, se não fosse a teoria da relatividade, esses GPS não seriam acertados, porque a diferença da gravidade dá uma pequena diferença no tempo, né, por causa da curvatura do espaço-tempo. Mas a ciência ela também tem seu lado negativo, né, que a sociedade esquece. A ciência também ela é capaz de destruir, não só de criar. E um grande exemplo é a bomba de Hiroshima, né? A ciência foi ela que criou a bomba de Hiroshima com a física de ponta. Então, a ciência ela tem esse poder. Outro, digamos assim, outro momento ruim da ciência foi a época da frenologia, né? Não sei se vocês conheceram a frenologia. A frenologia, ela
ela afirmava, né, que a frenologia ela morreu, que a forma do crânio ela era justificava ou explicava determinados comportamentos, né? Então, a partir da forma do crânio de determinadas, vamos chamar aqui de raças por falta de um adjetivo melhor, né? Ela poderia explicar a superioridade ou a inferioridade racial. Ah, esse crânio europeu aqui é mais inteligente, esse crânio africano é menos inteligente, esse crânio indígena aqui, desse povo indígena, ele é bárbaro. Então, a ciência, apesar do papel profundo na sociedade, né, o papel dessa visão positiva que a sociedade tem, ela tem uma história não somente de vitórias, né? Eu acho que isso tem que ficar bastante claro para a gente. E como é que foi essa história de eu me interessar pela ciência, né? Pela filosofia da ciência? Essa história começou há muitos anos, começou há 20 anos, mas foi um começo assim frustrado, porque acho que todo mundo que faz doutorado ou mestrado tem um interesse pela história da ciência. E, na época, eu peguei um livro de epistemologia, que é o estudo do conhecimento. Quando o conhecimento é válido, né? Então, tem lá os critérios, né, de conhecimento válido e tal, mas é um assunto muito duro. Né? Aí, o que é que eu pensei, né? Falei, melhor não estudar filosofia da ciência. Melhor ser cientista na prática, né? Que esses filósofos da ciência, na verdade, eles estão conversando deles para eles mesmos. E é verdade, muito da filosofia da ciência, em particular da epistemologia, os filósofos estão discutindo entre si, né? Não é uma discussão do dia a dia do cientista, nem uma discussão que tem uma aplicabilidade imediata para a gente, né? E eu desenvolvi minha carreira científica sabendo uma filosofia da ciência que eu aprendi na prática. A filosofia na ciência é como aplicar o método científico, eu digo aqui. Eu deveria fazer, aqui tem uma figura de um dos primeiros papers que eu publiquei, né? Foi em 2001, com meus orientadores, né? O Scott, o Marcos e o Zé Carlos. E essa figura diz muito da minha filosofia da ciência naquela época. Primeiro, que eu deveria fazer experimentos, tem os dados experimentais aí no artigo, né, na figura, que são os quadradinhos. Mais ainda, que eu deveria calcular o erro experimental, né? Olha, para ver se esses experimentos eram reprodutíveis. E eu coloquei um modelo, né? Dizendo que o modelo ele deveria explicar a realidade. Então, com essa visão de ciência, eu andei 20 anos da minha vida fazendo meus artigos, e é uma visão boa, né? Não é uma visão ruim, eu não considero que foi. É uma visão prática e que funciona. Se você tem essa visão, continue assim, melhore, né? Mas não sofra com ela. Aí, no ano passado, eu estava lendo um livro, esqueci de botar o nome dele aqui embaixo, é do Bertrand Russell, que é a História da Filosofia Ocidental. Bertrand Russell é um matemático, filósofo matemático muito famoso, contribuições na matemática e na filosofia. Então, o Russell é uma filosofia, vamos dizer assim, de exatas, uma filosofia que a gente entende bem, né, como ele filosofa. E ele falou algumas coisas que me deixaram, assim, de queixo caído. A primeira coisa foi todas as inferências extraídas da experiência supõem que o futuro se assemelhará ao passado. O que significa isso? Você faz um experimento, repetiu 5 vezes. Não existe nenhuma garantia que ele vai repetir a sexta, né? Que aquele resultado será repetido na sexta-feira. Foram críticas feitas pelo David Hume, né? A gente vai falar dele. E a outra crítica é que não há causa, né? A conjunção, por exemplo, isso na época, em século XV, né, o David Hume falou isso. Se você aumenta a temperatura do reator e a conversão sobe, você não tem
nenhuma prova absoluta que a temperatura, que a conversão subiu por causa da temperatura. Na verdade, é uma sucessão de fatos. E naquele tempo, né, isso era verdade, porque não existia uma teoria que suportasse, né, a causação em vários casos da física. Né? Então, a partir dessas afirmações de David Hume, eu comecei a me interessar pela filosofia da ciência. E a primeira questão assim que vem à mente é o que é ciência, né? Afinal, o que é a ciência? Esse problema é chamado problema da demarcação. Um problema muito debatido na filosofia da ciência. E seria demarcar o espaço entre a ciência, a crença, a pseudociência, né? Tá errado aqui, desculpa, e a verdade. Né? A verdade nunca conheceremos, né? Mas pelo menos demarcar a ciência, a pseudociência e a crença. Saber o que é ciência é a mesma coisa de tentar descobrir o que é cultura. Não existe uma definição clara o que é ciência, nem o que é cultura. Mas não significa que a gente não vai tentar entender o que é cultura e entender o que é ciência. Né? O Popper, que é o filósofo da ciência de maior impacto no século XX, né? Ele dizia que você demarcar o problema, escolher o que é ciência, é sempre uma questão de convenção. E ele é verdade, o limite vai estar na convenção, mas o cerne da ciência a gente pode ter uma boa ideia. A filosofia da ciência que eu estudei, ela é baseada nesses filósofos, né? São, minha opinião, pelo menos, maiores nomes da filosofia da ciência recente. Recente não, os vivos não estão aí, né? O Mário Bonge e outros filósofos, mas são os maiores nomes que, com contribuições, digamos, cristalizadas na filosofia. Então, esse slide é mais para quem quiser estudar depois, né? Esses são os livros que os filósofos colocaram suas teses, né? E quem quiser estudar o Karl Popper, Thomas Kuhn, Lakatos e Fehrenbach, é só pegar esses livros aí citados que vão saber tudo que vai estar nessa palestra. O caminho que eu vou tomar para apresentar o que eu acho de ciência é um caminho histórico, né? Porque a própria definição de ciência é uma definição histórica, ela vai depender da época, né? Certamente, daqui a alguns anos, a gente vai ter uma outra definição de ciência e séculos atrás tivemos outra definição. Então, a ideia é uma perspectiva histórica de como a ciência foi definida e como começou. A ciência, ela nasceu com a filosofia, né? A filosofia nasceu na Grécia, todo mundo sabe. Aí eu grifo que é a filosofia ocidental, né? Que em outras partes do mundo existia filosofia. E a filosofia, ela começou como uma busca do homem para entender a vida, né? O planeta dele, né? Na época dos pré-socráticos, né? A gente está falando aí, esse é Tales de Mileto, a gente está falando nessa época de 5, 6 antes de Cristo. Os mitos dominavam o mundo, né? Tinha o mito da criação, né? Com Gaia, caos, no princípio era o caos, Uranus, o céu. Mas o que mais me chamou a atenção, né? Nos livros normalmente falam que é uma resposta aos mitos, mas o que mais me chamou a atenção nessa época foi um livro que eu li, que foi a Ilíada, sugiro que todo mundo leia, como os deuses eram, né, partes do livro, os deuses estavam se acotovelando com os personagens da Ilíada, quer dizer, tudo aqueles personagens da Ilíada, né, a história de Troia, para quem da Guerra de Troia, né, antes da queda de Troia,
eles estavam se acotovelando, então eles eram parte da vida, né? Os seres humanos, eles eram subjugados pela natureza, né? Tinha Deus para tudo, tempestade, vento, chuva, água, mar, tudo tinha um Deus, né? Tinha o Deus que fazia o escudo, Deus para tudo tinha um Deus que tinha algum papel. Mas o que significa isso? O ser humano estava ali completamente subjugado. E os filósofos pré-socráticos eles procuraram a explicação da vida não através desses deuses mais, né? Não que eles tenham eliminado, né? Mas eles começaram a buscar explicações da natureza na própria natureza. E aí eles começam a buscar a origem das coisas, né? Que chama o arquê, a substância, de que é feito, né? Aí vem aquela história da água, né? Dos 4 elementos depois. E também os filósofos pré-socráticos, eles buscaram distinguir as conclusões obtidas através de pensamento, né, de racionalidade, de raciocínios, da opinião comum, do senso comum. Né? Então, eles começaram a dar mais valor a raciocínios lógicos do que a crenças. Né? Por exemplo, quando era criança, tinha uma crença que leite com manga fazia mal. Eu não podia tomar suco de leite com manga lá em casa. Ninguém me contava por quê, né? Fazia mal e tal, eu queria tomar, mas aquilo era uma opinião do senso comum em minha casa, eu não podia contestar, né? E os filósofos gregos, pré-socráticos, começaram a contestar essa visão do mundo, né? Dentre esses filósofos, eu vou destacar alguns. O primeiro de todos que eu gostaria de destacar é o Pitágoras. O Pitágoras, primeiro de tudo, que eu achei mais legal dele, no século IV, eu não sei se ele é o primeiro que acredita que antes de Cristo, que a Terra é redonda, mas já naquela época ele acreditava que a Terra era redonda, né? E a gente está com uma crise nesse assunto da forma da Terra, né? Indiscutivelmente um momento ruim para a ciência. E ele, naquela época, a partir de argumentos racionais, já acreditava que a Terra era redonda. A segunda coisa que Pitágoras acreditava era na matemática. Ele acreditava que se uma equação, não, que naquela época não existia equação, se uma relação geométrica explicava algo na natureza, era verdade, né? Era como se fosse a voz de Deus sendo escutada, entendida através da matemática. Era uma maneira de atingir o uno, vamos dizer assim. Então, acho que Pitágoras foi o precursor da modelagem, né, nos pré-socráticos. Depois vem Sócrates e Platão. Sócrates e Platão, eles têm uma forma de filosofia que eles desprezaram o mundo real. Eles se baseavam no mundo das ideias, né? Ele acreditava que o real não está nos sentidos, o real está na essência das coisas, né? Por exemplo, você fala uma roda, né? Você pega uma roda de carro, como é que você sabe que aquilo é uma roda, dado que aquilo é tão diferente de uma roda de bicicleta, mas você também chama de roda? É porque existe um ideal de roda na sua mente, né? E aquela tem a essência da roda. Então, você tem na sua mente uma roda universal. Então, eles buscavam leis universais que tiveram como consequência filosófica muito importante, uma consequência filosófica muito importante, que é que existe uma lei universal por trás do mundo. Isso é uma hipótese que a gente se baseia até hoje, né? Que as leis físicas, elas são únicas, né? Únicas no sentido que a lei física não vai mudar, a lei da gravidade não vai ser revogada amanhã, e que ela vale no universo, né? Então, a contribuição
de Sócrates e Platão não foi muito na parte empírica, digamos assim, da ciência, mas na afirmação que existe uma lei universal e que a gente deve buscar uma lei universal. À esquerda é Sócrates, né? Sócrates normalmente é o feio e Platão é o que tem a testa maior, né? Inclusive, Platão é testa grande. O próximo filósofo, né, importante foi Aristóteles. Aristóteles, ele era um macedônio, né? E ele rompeu com essa filosofia somente de ideias. Acho que foi o primeiro cientista, né? Por isso que eu chamo assim de nascimento da filosofia ciência. Aristóteles era filho de um médico e ele buscou fazer a observação da natureza. Ele não ficou só buscando as leis universais. Ele achava que a observação da natureza levava ao conhecimento, né? Não somente ficar filosofando sem nenhuma observação. Aristóteles, ele fundou o Liceu, que era praticamente uma universidade, né? No sentido de divisão por departamentos e com a visão de usar o experimento para fazer filosofia, não fazer só a filosofia. Aí, uma frase do Aristóteles que eu gosto muito é que nós temos conhecimento, não sei se ele falou científico, é o que estava escrito no livro lá, quando conhecemos a explicação, né? Então, para Aristóteles, tudo deveria ter uma explicação, não deveria ter nada sem explicação, e mais importante, para Aristóteles, a ciência é o resultado da cooperação do entendimento com o mundo sensível, do experimento. Primeiro você vê o mundo, depois você filosofa. Mas Aristóteles ainda tinha um resquício, digamos, mitológico na filosofia dele. Ele achava que as coisas tinham um fim em si. Por exemplo, a pedra caía porque a pedra ela é feita do elemento terra. Então, a terra tem tendência de ir para a terra. Então, esse é o fim da pedra. O fogo sobe porque o fogo tem mais ar. Então, esse é o objetivo final do fogo. Então, não existia uma explicação completa na natureza, na ciência de Aristóteles. Ele tinha essa finalidade das coisas que é chamada de teleologia. E Aristóteles, ele também organizou a lógica do conhecimento, né, num livro que chama Organon. Para Aristóteles, tem duas maneiras de você obter o conhecimento. A primeira forma é dedução, né, que é o seguinte: se A tem uma propriedade B, e C for alguma coisa contida em A, C tem propriedade B. Ele anunciou isso aí de uma forma muito famosa, né? Que é: os homens são mortais. Seria a primeira afirmação. A tem propriedade B. A segunda afirmação: Sócrates é homem, né? Sócrates está contido nos homens. Logo, Sócrates é mortal. É uma forma de concluir algo sobre Sócrates, dedutivamente. Esse raciocínio dedutivo é muito importante, é o raciocínio da matemática, né? A matemática ela não aceita, pelo menos em alto nível, raciocínios que não sejam dedutivos. E o outro tipo de raciocínio, né, que o Aristóteles encontrou foi a indução, que é o raciocínio muito utilizado no método científico, que é: se A1 é igual a B, A2 é igual a B, A3 é igual a B, A100 é igual a B, logo todo AN é igual a B, para N qualquer número natural. Observe que existe uma grande diferença entre a dedução e a indução. A dedução, ela é rígida, você não faz nenhuma hipótese sobre o futuro. Os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é um mortal. Na dedução
eu fiz 100 experimentos, vi que A era igual a B, logo todo A é igual a B. Então, existe um salto na indução. E Aristóteles tentou basear a filosofia dele em uma espécie de dedução usando indução. Ele observava a natureza, né? Aqui está uma afirmação sobre ele. Suponha que ele observou essas árvores com as folhas latifolhadas, né? Ele usa latifolhada é larga e decídua é folha que cai. Aí ele ficou lá observando essas árvores, aí falou, toda árvore latifolhada, todas as árvores latifolhadas são decíduas. Depois ele viu que videiras são latifolhadas. Aí ele fez uma dedução, que as videiras são decíduas. Né? Observe que Aristóteles sentiu um certo incômodo com a indução, e a gente vai ver exatamente. Porque já vimos, né? A indução tem saltos. Aristóteles foi um dos grandes homens da humanidade. Eu não tinha ideia de Aristóteles. Ele foi tão bom que foi até um obstáculo para o avanço da ciência e da filosofia. Porque após Aristóteles, principalmente na época da Idade Média escolástica, não existiam muitos estudos que contestassem Aristóteles, né? Ele era chamado de um filósofo. Ele não era um filósofo. Se as pessoas faziam estudos, se contestassem Aristóteles, era um outlier. E aí teve um grande intervalo aí até surgir novamente grandes transformadores, digamos assim, né? Grandes cientistas apareceram, grandes filósofos, mas transformadores. No século XVI, XVII, né, no Iluminismo, aí apareceram o que a gente chama do surgimento da ciência, né? A gente não, os estudiosos chamam de surgimento da ciência, que são esses grandes filósofos e cientistas, que é Copérnico, né? Que sistema heliocentrista, o Kepler com as órbitas circulares, Descartes com o método hipotético dedutivo, né? Galileu Galilei com a modelagem lá da órbita dos planetas, Isaac Newton com a mecânica, mas a grande contribuição desses homens que fizeram surgir o que a gente chama a ciência não é exatamente a descoberta deles. Foi a busca de explicações dos fenômenos na própria natureza. Eles não buscavam, como Aristóteles, uma teleologia, né? As coisas não eram assim porque são assim, porque elas têm um fim em si. Mas na natureza está a própria explicação da natureza. Obviamente, essa visão que a gente tem essa visão que a gente tem do surgimento da ciência com esses homens é uma visão totalmente eurocentrista, né? Não há dúvida. Dessa vez está saltando aqui meu slide. Eu coloquei esse filósofo iraquiano, né? Alazen, não sei se é assim que fala, ele teve grandes descobertas científicas, né? Ele acreditava que a Terra era esférica, ele estudou difração de luz, né? Que explicou a órbita dos planetas, né? Outras pessoas tiveram grandes contribuições, mas a ciência ela é eurocentrista, então a gente vê a história da ciência como uma contribuição europeia. Eu queria dizer que deve haver gente aí que a gente está deixando de fora, não por uma culpa minha, mas por uma culpa cultural, né? Eu gostaria de estudar essas pessoas. Mas veja, voltar aqui ao âmago. Essas pessoas, apesar de não buscarem causas para os fenômenos fora da natureza, a causa estaria dentro da natureza, elas não romperam com o ideal de pesquisa de Aristóteles, que é o indutivismo, né? Primeiro, eu
coleto os dados, depois eu vou fazer uma explicação desses dados, né? E depois eu vou fazer uma dedução a partir desses dados. E aí vieram os filósofos, os empiristas ingleses, né? Que concordavam que a realidade elas estavam nos dados e tentaram melhorar o método científico. Essa parte aqui é muito importante, para mim, pelo menos, que eu acho que ela é o nascimento do que a gente chama ciência, né? Que é a busca da realidade em coisas que você consiga medir, né? Isso é importantíssimo para a ciência, e a busca da melhoria do método científico. O primeiro chamar assim, crítico do método baseado em Aristóteles foi o Francis Bacon, né? E ele chamava essa ideia de você medir, fazer uma medida, fazer uma segunda medida, fazer uma terceira medida, fazer uma quarta medida. E se essas medidas coincidirem, você admitir que vai coincidir para o resto da vida, se chamava de indutivismo ingênuo. Ele, nesse livro dele, Novo Órgano, que é uma alusão à obra de Aristóteles, que é órgano, ele deu regras, né, ideias para tentar melhorar esse indutivismo. Ele dizia que a observação era deveria ser isenta e controlada. Aí ele fala que é isento, que você não podia ter nenhum preconceito, né? Ele tem até uma teoria dos ídolos, que você não deve, por exemplo, seguir o que Aristóteles diz antes de você, por exemplo, né? Antes de você fazer a medida, né? Nem Aristóteles, nenhum outro, você tem que ir para a medida com a cabeça livre de qualquer tipo de preconceito. A partir de uma coleta de dados, você fazer uma conjunto de proposições. Depois, outros cientistas deverão repetir o que você fez, o que realmente é um bom critério, né? E depois você deveria construir suas leis, né? Suas afirmações universais. Observe que ele não resolve o problema do indutivismo. Você continua fazendo uma generalização, repliquei meu experimento 5 vezes, então esse deve ser a verdade, mas ele tenta melhorar o método, né? Ele pega até a frase aqui que ele disse, né, não escreveu, na verdade: não se pode dar asas ao intelecto, mas chumbo, para que sejam coibidos saltos, limitando a generalização. Os experimentos devem ter controle quantitativo. O quantitativo dele aqui ainda não é medida, realmente, né? As medidas foram feitas só por pesar corpos e esse tipo de coisa, foram feitas somente depois com Galileu. Acho que outro crítico ao indutivismo foi o David Hume. Eu já tinha falado, né, do David Hume. Ele falava que todas as inferências extraídas da experiência supõem que o futuro se assemelhará ao passado, e ele tem completa razão. Não há nenhuma garantia que o futuro vai se assemelhar ao passado. Não há causação, mas conjunção, né? Duas coisas, porque ela acontece em sequência, não significa que uma é causa da outra, né? E a mais violenta, ele fala que leis e teorias não são mais do que hábitos obtidos da reprodutibilidade dos experimentos. O Hume, em particular, né, foi muito violento na crítica à ciência, e essa crítica é um incômodo, né? Foi um incômodo. Aí tem uma crítica que eu achei muito interessante, que é feita pelo Bertrand Russell, tentando explicar a filosofia de David Hume. David Hume fala que o cientista não deveria ser um peru indutivista. O que quer dizer isso? Ele fala que
existia um peru que era indutivista, e o peru foi para uma fazenda, aí todo dia, 10 da manhã, esse peru era alimentado. Aí durante 100 dias, esse peru foi alimentado às 10 da manhã, e o peru passou a acreditar que às 10 da manhã ele seria alimentado para o resto da vida. Só que um dia veio o dia de ação de graças, ou o dia de Natal, e o peru foi morto. Né? Então, com essa anedota, né, o Bertrand Russell fala da vulnerabilidade do método indutivista. Obviamente que essas críticas são muito pesadas, né? Existem atenuantes ao método indutivista. Opa. A primeira atenuante é a natureza. A gente observa que realmente é uniforme, né? O Sol nasceu ontem, nasceu anteontem, tem nascido aí durante milhares de anos, e é provável que continue nascendo, né? A lei da gravidade também não parece ter sido revogada. Então, em termos práticos, o indutivismo ele pode ser considerado válido, principalmente quando N, né, o número de experimentos cresce. Né? Se você pensar quantos dias tem no mundo, provavelmente você pode afirmar com um razoável grau de certeza que o Sol vai nascer amanhã. Mas o desconforto filosófico continuou, né? Porque, apesar de... é uma verdade prática, não é uma verdade filosófica, não é uma verdade obtida de uma dedução. Esse desconforto continuou por 200 anos, mais ou menos, até que veio um filósofo chamado Karl Popper, né? Karl Popper ele estudou dois problemas. Primeiro, como sair dessa armadilha do indutivismo, né? Dessa armadilha filosófica da ciência não ser um salto, né? Não ser uma espécie de generalização. E o problema da demarcação. Ele estudou com profundidade, né? O que seria ciência, né? Ele meditou profundamente sobre isso. Karl Popper morreu quando estava saindo da faculdade, né? Pena que não estudei naquela época. Então, a primeira crítica do Karl Popper foi ao problema da observação. Né? Na abordagem indutivista da ciência, a pessoa vai para o laboratório, coleta dados, e a partir dessa coleta de dados, isenta e livre de qualquer preconceito, a pessoa constrói as conclusões. Ele diz que essa crença é um absurdo, que eu concordo em gênero, número e grau. Vou ler só o segundo. Ele diz, na verdade, a crença que podemos começar exclusivamente com observações, sem qualquer teoria, é um absurdo. E é verdade. Quando você entra no laboratório, suponha que você vai medir o desempenho de um catalisador, você pelo menos tem que saber a equação da taxa de reação. Tudo que você vai medir em ciência, se você vai estudar uma célula no microscópio, você vai fazer uma lâmina de acordo com uma técnica. Né? Tem toda uma bagagem por trás. Né? O reator, se você vai medir essa conversão, você vai ter que saber se o reator é um PFR ou um CSTR. Né? Então, essa ingenuidade de que o cientista vai de forma sem nenhum preconceito para o laboratório, não existe. O cientista vai cheio de conceitos para o laboratório. Isso o Popper afirmou naquela época. E o Popper, ele viveu uma época muito interessante. Ele viveu a época em que a teoria da relatividade ainda não tinha sido demonstrada, ou estava na sua infância. Ele viveu uma época em que o marxismo histórico também estava fervilhando, a psicanálise e a teoria da psicologia individual de Adler, né?
Adler, ao contrário de Freud, ele diz que seus problemas não estão na infância, seus problemas são agora, né? Você tem condições de resolvê-los. Então, o Popper, ele pensou, pô, o que será que tem de diferente com a teoria da relatividade, a psicologia individual, a psicanálise e o marxismo histórico? Essas teorias, elas são iguais, mas para ele dizia que havia uma diferença muito grande nessas teorias, né? Mas ele não conseguia discriminar, porque a psicanálise é capaz de explicar o comportamento humano. O marxismo ele é capaz de explicar a evolução histórica, né, através da luta de classes, né? Então, ele pensou muito o que uma teoria precisaria ter, né? Primeiro, a teoria ela tem que ter uma lógica coerente. Né? E todas aquelas têm uma lógica coerente. A psicanálise tem uma lógica coerente, o marxismo tem uma lógica coerente, a teoria da relatividade tem uma lógica coerente. Precisa ter observações empíricas confirmatórias. Né? A teoria precisa ser confirmada. Todas aquelas outras têm observações empíricas confirmatórias. Se você pegar um caso de psicanálise, o psicanalista vai dar as razões lá pela teoria da sexualidade, ou pelo complexo de Édipo, porque a pessoa está se comportando daquela maneira. Então, o Popper viu que a explicação não era suficiente, né? A lógica e as observações confirmatórias não é suficiente para discriminar o que seria ciência e não, segundo ele. Ele dizia que todas essas teorias que a gente citou, né? Está aqui escrita, a verdade nessas teorias parece evidente. Né? Todas essas teorias conseguiam explicar fenômenos. E aí Popper, ele conseguiu um critério, né, de separar, digamos assim, ciência e pseudociência. Não estou dizendo que aquelas teorias são pseudociência, mas só uma figura aqui. Ele conseguiu separar, digamos, ciência de não ciência, digamos assim, pelo critério de Popper, dizendo o seguinte: a ciência, o que caracteriza uma ciência não é você explicar um fenômeno, mas você prever um acontecimento e essa previsão poder falhar ou não. Esse critério de Popper é chamado de falseabilidade, ou seja, só é ciência se você fizer uma previsão e essa previsão puder falhar. Né? Por exemplo, a teoria da relatividade foi uma coisa que o Popper acompanhou. Ela foi testada em um eclipse, né? Que a teoria da relatividade ela dizia que a gravidade iria atrair a luz e teria uma curvatura na luz que sairia de uma determinada estrela. E essa teoria poderia ser testada na eclipse se a curvatura acontecesse. Se a curvatura acontecesse, a teoria seria confirmada. E se a curvatura não acontecesse, a teoria estaria errada, então a teoria estaria falsa. Então ele falou, isso é uma teoria científica, porque eu posso dizer que é falsa. Se a psicanálise consegue estudar o comportamento de todos os seres humanos, mas não prever o de nenhum, então como eu posso dizer que a psicanálise ela é falsa ou verdadeira? Né? Ela não tem esse poder de ser falseável. Então, Popper diz que ciência não é o que é verdade, né? Mas ciência é aquilo que você pode dizer que é falso. Você pode pegar um experimento e dizer que aquela teoria é falha. A ideia de ciência de Popper é uma ideia muito restritiva, mas muito boa, né? Ele acabou com o problema do indutivismo, do peru indutivista, porque a ciência, a indução não era para provar que a ciência era verdadeira, mas que a ciência não é falsa, né? A igual a B, A igual a B, A igual a B.
eu não estou provando que A é igual a B, mas que até agora não apareceu um A que seja diferente de B, logo, a afirmação não foi falseada. As principais críticas à teoria de Popper, né, ao critério de Popper, é que a ciência ela leva 99% do tempo confirmando teorias, ela não fica falseando teorias, né? A gente não vai para o laboratório para, normalmente, tentar provar que nenhuma lei da termodinâmica é falsa, né? Ou que nenhuma técnica é falsa. A gente vai construir a teoria e vai confirmar a teoria que a gente fez. Então, a refutação é rara, né? Foi uma crítica do próximo filósofo que a gente vai ver, que é Thomas Kuhn. E, assim, o Popper, ele negligenciou a ciência normal. O Thomas Kuhn, ele perguntou como a ciência se desenvolve, né? Foi a pergunta do Thomas Kuhn. E veja, o Thomas Kuhn tem essa foto na internet que é muito comum, que é ele com essa visão aí embaçada, né? O critério de demarcação de ciência do Thomas Kuhn é um critério muito amplo, né? Ele dizia que a ciência ela se desenvolve por paradigmas, né? Paradigmas, para sumarizar, que eu estou demorando muito, é uma forma de teoria, né? Cada campo da ciência constrói uma determinada teoria, e essa teoria tem que ter uma comunidade de seguidores, e o critério dele é que tenha comunidade e seja útil. Né? Então, teoria, comunidade e utilidade. Então, a gente pode dizer, pelo critério à primeira vista, pelo critério de Thomas Kuhn, que a astrologia é científico, né? Porque existe uma comunidade de astrólogos, essa comunidade tem uma teoria, talvez precise de uma inspiração para ser astrólogo, né? Precisa de inspiração divina, aí não seria o caso, mas supondo que seja uma coisa técnica, né? Então, esse seria o critério de Thomas Kuhn. E para Kuhn, a ciência se desenvolve através de uma fase de construção da teoria, depois essa teoria, ou paradigma, né? Melhor chamar de paradigma, que ele chama paradigma, evolui, né? Tem cada vez mais força e vai perdendo força porque vai encontrando coisas que não consegue explicar, e um outro paradigma aparece, né? Então, uma nova fase dessa ciência, ela continua. Em relação à filosofia de Kant, são duas coisas, né? A comunidade é importante, então a verdade científica é uma coisa sociológica, não é factual, né? E ele diz até que não há padrão mais alto que o assentimento da comunidade relevante. Então, acaba que o critério de verdade é o critério da comunidade, e ele não deixa de ter razão, né? Em muitos aspectos. O que eu acho é que a comunidade e a utilidade não é suficiente, mas a verdade científica é uma verdade que depende do que uma determinada comunidade aceita, isso não há dúvida. Então, as principais críticas da teoria de Kant é uma teoria muito sociológica, né, da atividade cientista, e o critério de demarcação, em minha opinião, é frágil, né? Aceita algumas coisas que eu não consideraria ciência como ciência. Aí eu vou abrir um parêntese, né, nesses filósofos da ciência, e recomendo todo mundo que lê esse livro, desse artista de cinema, né, parece uma foto de um artista de cinema, mas é um sociólogo, Pierre Bourdieu, que estuda ele faz um estudo na França, um estudo de pesquisa, e sobre uma comunidade, a comunidade da Embrapa da França, né, do INRA. Aí ele fala muito do capital simbólico envolvido na ciência, de como as autoridades se criam a partir do número de artigos, dos cargos científicos,
da acumulação de poder de alguns institutos e grupos de cientistas, e fala que se existe capital simbólico, não há de se falar em desinteresse, né? Porque se existe capital, existe quem quer acumular capital, né? A ciência tem alguns mecanismos de defesa, né? Que é a intersubjetividade, né? Outros grupos pesquisadores independentes, mas essa visão dele de que a ciência não é completamente desinteressada é uma visão verdadeira da ciência, em minha opinião. Depois de Kuhn, o que a gente viu Kuhn? Que tinha um paradigma, esse paradigma ele crescia e perdia força e vinha outro paradigma. Aí o Lakatos, que é um matemático, ele diz que não é nada disso. Não existe esse negócio de paradigma. O que existe são programas de pesquisa. Existe um núcleo duro, representado por essa estrela, e existem camadas onde os pesquisadores trabalham. E essas camadas é onde a ciência ocorre, né? E é verdade, quando a gente estuda, certamente quem estuda termodinâmica, a primeira, a segunda lei de termodinâmica está aqui protegida, ele está estudando a regra de mistura, ele está estudando um determinado tipo de contribuição de grupo, ele não está mexendo ali com a primeira lei da termodinâmica. Então, para Lakatos, né, essa ideia de paradigma é diferente, já que a gente estuda a camada externa, né, a gente cientista modifica, na maioria das vezes, a camada externa, essa é a ciência do dia a dia, e a verdade científica, ela não é a verdade do grupo, né? Existe uma racionalidade ao chegar na verdade e na teoria. Aqui é o penúltimo filósofo, né? Vou falar rapidinho dele. Esse é o filósofo anarquista da ciência, o Feirenbaum, espero que eu tenha falado certo. O Feirenbaum diz que a ciência, na verdade, é um anarquismo psicológico. Desculpa, epistemológico. Ou seja, não existe um método científico, né? Existem métodos, cada ciência tem seu método, né? Cada área da ciência tem seu método. E ele criticou muito a ideia de verdade científica, né? E da influência da ciência na sociedade. As críticas de Feirenbaum são muito contundentes, assim, são muitas delas verdadeiras, né? Mas a frase que, quando você lê Feirenbaum, tem que lembrar é que ele disse que não acreditava em tudo que ele escreveu, né? Ele combateu principalmente o que eu chamo aqui de cientismo ou cientificismo, que é a ciência como única forma de obter conhecimento válido, né? Isso, obviamente, é um despropósito, né? As outras formas de conhecimento são as conhecimentos vindo da filosofia, das ciências humanas, são conhecimentos válidos também, só que por um outro método. Aqui, finalizando, né, o último filósofo, eu não coloquei, é o Rubem Alves, é brasileiro, ex-professor da Unicamp, tem um livro ótimo sobre filosofia da ciência. Ele dizia que a ciência é a extensão do senso comum, é o que eu discordo, né? A ciência, para mim, é um pouco mais, talvez seja uma questão de bom senso, né? Senso comum, senso é a capacidade de julgar, né? Então, a ciência ela tem um método de julgamento baseado no experimento, né? Que foram os empiristas e os iluministas que basearam no experimento, que é muito bom. E ele dizia que a ciência avança por predições, e é verdade, né? A ciência ela quer normalmente prever, né? E tem esse caráter principalmente utilitário, de dominar a natureza, né? Desde as pré-socráticas, o homem ele era subjugado, ainda somos, pela natureza, e a ciência ela media essa relação com a natureza, muitas vezes nos dando uma vantagem indevida, né? Finalizando praticamente uma corrida no final, a gente está na fase aí do negacionismo, né? Aí eu me pergunto por que esse negacionismo, né?
que essa altura do campeonato tem gente que acha que a Terra é plana. As coisas que eu pensei, assim, primeiro é o individualismo, né? A gente vive na era do individualismo. O Protágoras, ele é um pré-socrático, ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Mas, na verdade, virou, na época que a gente vive, um homem é a medida de todas as coisas. Você só acredita naquilo que você quer, você é a medida, você é o centro do universo, tudo é descartável e você é o mais importante, você consegue tudo que você quer, tudo é você, né? Então, o que você não consegue imaginar, você não acredita. Você não quer fazer ou não tem condições mentais de fazer um experimento para provar que a Terra é plana, ou que a Terra gira. Que a Terra gira. Mas você, se você não provou, você não acredita que a Terra gira. E o segundo é o efeito Google, que eu acho, né? O conhecimento hoje está... Eu podia botar YouTube aqui, Google e YouTube, né? Que eu assisto muita aula do YouTube. O conhecimento hoje está ao alcance dos dedos, né? Uma quantidade de dados impressionante, qualquer um. Muitas dessas pessoas não têm a mínima capacidade de analisar esses dados, né? Mas o conhecimento frio, ele está lá. Fechando, o que é ciência, né? Então, minha opinião, a ciência é o conhecimento obtido por método baseado na física. Na física é experimental. Foi quando começou a ciência, né? Com experimentos. Na ciência, o dado, né, o conhecimento, a teoria, ele tem que ter confirmação, mas mais do que isso, ele tem que ter predição. A ciência tem que ser capaz de prever, para a gente saber se ela está certa ou errada. Se a gente não tem um critério de que a teoria está certa ou errada, aquilo não é ciência. E como o Popper falou, a explicação não é suficiente, né? E não só Popper, né? Acho que o Leibniz falava também que um fato você pode explicar por mil formas diferentes, né? Então, explicar a realidade não é suficiente. É importante que haja uma previsão para que a gente possa julgar o conhecimento. A verdade científica, ela é de caráter prático. O que quer dizer isso? O que é verdade na ciência hoje pode não ser verdade amanhã, e a gente deve aceitar isso como uma evolução natural da ciência. A ciência é feita por homens, né, e falhas. E o cientismo, né, que a gente deve... Acabei mudando aí um pouco de tema, mas é o cientismo que a gente deve evitar, que não é... A ciência não é a única forma de conhecimento válido. Existem outras formas de conhecimento válido e que podem se transformar em ciência. Né? Um exemplo recente é como as técnicas de ressonância magnética, elas, ao iluminar partes do cérebro, elas começaram a dar bases mais científicas para neurologia ou psicologia, depende do tipo de estudo. Então, terminar aqui. Conclusão com Bachelard, né, que é um filósofo da ciência também, né, tem outras filosofias, muito romântico e psicanalítico. Ele diz que o discurso do método científico será um discurso de circunstância, não descreverá uma constituição definitiva do espírito científico. Ou seja, assim como a verdade científica, a definição de ciência, ela certamente vai mudar com o tempo, né? E ela é como a cultura, que a gente sabe que existe, mas não consegue definir, mesmo como essas nuvens aí, né? A gente sabe que a nuvem está aí, mas se perguntar onde é que está a fronteira, fica difícil da gente acertar exatamente. É isso, gente. Obrigado.